Olá, meu vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquela nossa playlist falando de atomística. Bom, no vídeo anterior, falando sobre atomística, eu fiz a primeira aula falando do modelo atômico de Thomson. Eu disse que vai ter, né? Ou seja, nós vamos fazer mais aulas falando disso, porque nós estamos fazendo uma preparação muito específica e muito detalhada. Retomando o que nós falamos daquela aula, eu falei dos experimentos de Crookes, tubo de raios catódicos. Lembrando que o modelo atômico de Thomson se baseou em experimentos de outros cientistas, motivo pelo qual nós vamos estudar outro experimento que serviu de base para o modelo atômico de Thomson. Lembrando que essa aula é uma preparação muito específica para a prova do Enem e demais vestibulares. Tanto que eu coloquei algumas competências que nós vamos trabalhar nessa aula, que está na matriz de referência das ciências da natureza. Então, por exemplo, se você pegar a competência 5, a habilidade 18, que nós vamos tratar de química, que diz mais ou menos assim: a competência 5 é de entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Lembrando que a química está nas ciências da natureza. E a habilidade que nós vamos trabalhar é de relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas. No caso aqui, você vai perceber que vamos enquadrar tanto na parte da física quanto da química. Mas, obviamente, a atomística é uma parte da química, então fica mais nesse núcleo. Então, relacionar as propriedades químicas, sistemas ou procedimentos tecnológicos, o qual nós vamos trabalhar nessa aula. Nós vamos falar de um procedimento tecnológico que um cientista fez. As suas finalidades. Então, é justamente essa parte que nós vamos trabalhar. Porém, o experimento em si, que a gente já vai comentar, pode se enquadrar na parte de física, numa interdisciplinaridade. Nós sabemos que a química e a física elas são muito interdisciplinares entre si. Portanto, outra competência pode se enquadrar na competência 6, habilidade 20. Eu já vou falar a habilidade, que é no caso de caracterizar as causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Para começar, nós vamos tentar entender o que aconteceu para que o Thomson chegasse em seu modelo atômico, o que nós conhecemos hoje como pudim de passas. Lembrando que não é só isso, tem tantas coisas por trás e uma delas nós vamos abordar aqui nesta aula. Primeiro, nós vamos falar do experimento de Goldstein. Na verdade, esse cara aqui era um físico, Eugen Goldstein. E ele se baseou nos experimentos de Crookes para chegar em uma outra conclusão, na verdade, duas conclusões muito importantes que nós vamos comentar. Tá aqui as duas conclusões. Nós vamos falar sobre isso. Então, é um experimento muito importante e lindo. Eu acho esse experimento lindo, assim como o de Crookes, assim como todos os outros, tá? Mas vamos lá. Qual era o objetivo do experimento de Goldstein, que ocorreu ali por volta no ano de 1886? O objetivo era um só: encontrar matéria de carga positiva com base nos experimentos de Crookes. Como assim? Lembrando que, quando eu fiz aquela aula falando dos experimentos de Crookes, a gente comentou que uma das características dos raios catódicos é a natureza negativa. Sendo assim, o cara aqui ele estava procurando uma partícula de natureza positiva. Então, o que ele fez? Ele modificou o tubo de Crookes, perfurando o cátodo. Isso é importante. Perfurando o cátodo e deslocando ele mais para o meio do tubo. Como assim? Ele pegou o cátodo e colocou mais para o meio. Lembrando que no experimento de Crookes, o cátodo estava mais lá na outra extremidade. Aí, o que aconteceu? Ele refez o experimento de Crookes. Como assim? Colocou ali 2 eletrodos, uma fonte de alta tensão, alta voltagem e baixa pressão dentro aqui do nosso sistema. O que aconteceu? Quando ele perfurou o cátodo, então perceba que até tá furadinho aqui que eu coloquei para você. Não assusta com esses desenhos. Vamos com calma, tranquilo que você vai entender. Então, ó, tá aqui os furinhos. O que aconteceu? Lembrando que lá no experimento de Crookes, quando ele colocou uma alta voltagem, um gás a baixa pressão, um feixe, um raio catódico, raios catódicos
saíram aonde? Do cátodo. E é a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele pegou o cátodo e aqui em vermelho, perceba que em vermelho estão os elétrons, que na verdade são os raios catódicos. Você concorda comigo que é a mesma coisa? A mesma coisa, são os raios catódicos. Mas qual é o grande detalhe? Quando ele aproxima, ele está aproximando os eletrodos. Perceba que ele deslocou o cátodo mais para o meio do tubo. Um outro feixe saiu do ânodo. E aí você pausa, e eu já falei isso no outro vídeo. O ânodo é o polo positivo, nesse caso. E o cátodo é o polo negativo. Perceba que do cátodo saem elétrons negativos. E do ânodo ele percebeu que em verde, perceba que eu coloquei em verde saem núcleos positivos. Aí você está se perguntando, ele concluiu o objetivo dele, porque ele estava tentando encontrar a matéria positiva. Ele encontrou. Rainan, como que ele sabia que era positivo? Porque ele implementou um campo elétrico uniforme. Ele percebeu que quando esse feixe positivo, teoricamente ele não sabia se era positivo, mas o polo negativo do campo elétrico atraía o feixe. Negativo se atrai com positivo. Então ele concluiu que é uma parte positiva, núcleos positivos, que saíam em sentidos opostos aos raios catódicos. O sentido oposto, vai para lá. Então em verde estão os raios positivos e em vermelho os raios catódicos, os raios que Crookes já havia descoberto e descrito. Joia! Aí então nós tivemos um resultado. Aqui eu já comentei, é um feixe luminoso no sentido oposto aos dos raios catódicos. Tranquilo. E a natureza? Positiva, né, pessoal? Natureza positiva. Olha aí, natureza positiva. E qual que é o nome? Gente, tranquilo. Quando Crookes fez o experimento dele? Raios que partem do cátodo. Raios catódicos. Raios que partem agora. No experimento de Goldstein, do ânodo, raios, tá certo? Que partem do ânodo, raios anódicos. Boa, anódicos. Ou você também pode encontrar aí como raios canais. Raios anódicos, porque eles partem do ânodo, o polo positivo. Por isso que os raios são de natureza positiva também. Então agora vem aquele momento que você reflete. Como assim? Nós tivemos lá no experimento de Crookes uma parte que sai, uma parte negativa. E agora no experimento de Goldstein, uma parte que está no sentido oposto, que é positiva. Agora você chega em uma conclusão. Então está provado, com base nesses dois raios, dos raios catódicos e anódicos, que a matéria tem uma natureza elétrica. A matéria tem natureza elétrica. Natureza elétrica da matéria. Natureza elétrica. Mas foi só isso? Não. Por quê? Porque pensa comigo. Quantos raios catódicos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Por quê? Raios catódicos. Agora, quantos raios anódicos ou canais temos? 1, 2, 3, 4. 4 positivo, 4 negativo. Olha que lindo você descobrindo que a matéria possui neutralidade. Então a matéria possui neutralidade. Neutralidade. Tudo isso, gente, não esqueça, nós estamos falando de matéria. Por isso que temos essas conclusões. Aí cabe apenas uma observação. Por que está H+ aqui? Ó? Perceba. Gente,
O elemento hidrogênio, que está aqui, na sua forma mais abundante, possui um próton e um elétron. H+, ele perde um elétron, fica só um próton. Então, essas representações aqui estão se referindo simplesmente a uma partícula chamada próton. Por isso que está na competência 6, habilidade 20. Nós estamos falando de partículas elementares, basicamente. Portanto, você acabou de concluir que a matéria possui natureza elétrica e em seu estado fundamental é neutra. Bom, do experimento de Goldstein é isso. No próximo vídeo nós vamos falar a conclusão que Thomson chegou. Ele pegou o experimento de Crookes, pegou o experimento de Goldstein, analisou e chegou numa conclusão que é geralmente a única coisa que é passada por demais escolas e instituições de ensino. Mas aqui nós estamos trabalhando tudo para a sua preparação. Então, muito obrigado pela audiência, espero ter contribuído com os seus estudos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim você vai ajudar tanto a você quanto a mim. Quando chegar no vestibular, nós vamos gabaritar isso daí. Lembrando que aqui está o Instagram do nosso perfil, lá eu sempre posto perguntas exclusivas, específicas para a sua preparação. É um complemento para os seus estudos. Você assiste o vídeo e resolve as questões, sem contar todas as curiosidades que são postadas diariamente. Então, muito obrigado e até a próxima!